Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Esse assunto que a gente vai discutir hoje, eu acho que é um assunto interessante, porque não costuma ser muito discutido nos eventos que eu tenho participado, nem de pneumo, nem de radiologia, e eu acho que tem algumas informações que são bastante importantes para o radiologista e para o clínico, ou para o pneumologista, né? Então, basicamente, quando a gente discute embolia, grande maioria das vezes a gente discute embolia pulmonar do tipo trombótico, né? Que é a presença de um coágulo, de um trombo, obstruindo uma artéria pulmonar ou seus ramos. Então, está aqui o esquema, né? O êmbolo vindo pela cava inferior, vai aos pulmões e obstrui vasos, artérias de maior ou menor calibre, né? E que pode levar ao infarto pulmonar. Então, essas aqui são as imagens clássicas na tomografia com contraste. Está vendo? Falha de enchimento dentro de ramos de artéria pulmonar, aqui dentro do ramo principal direito, né? Uma falha muito grande, né? Quer dizer, um trombo muito grande, aqui outro à esquerda. Então, esse é o padrão clássico da embolia causada por doença tromboembólica. Nós vamos discutir outras condições que podem embolizar para o pulmão, né? Então, são esses aqui os principais. A embolia do tipo séptica, a embolia gordurosa por silicone, embolia por tumor, por líquido amniótico, por obstrução por catéter, embolia por talco, por material embolizante, por cimento e umas outras situações menos frequentes. Então, vamos começar pela embolia séptica. Vejam esse paciente aqui, é um homem de 83 anos, que chegou com quadro de sepse, foi internado na UTI com múltiplas comorbidades e um quadro de sepse. E a radiografia de tórax mostra umas imagens arredondadas, aqui uma muito nítida, né? Mostrando uma imagem escavada. A gente vê a parede, uma área de menor transparência, então, maior transparência, desculpe, quer dizer, lesão escavada na periferia. Parece que tem outra menor aqui, tem outra aqui, né? Então, isso aí já sugere a possibilidade de embolia séptica. E a tomografia, isso fica muito claro, né? Várias lesões escavadas, umas maiores, outras menores, como essa aqui, né? Com essa tendência de distribuição periférica. Então, o radiologista vê isso aqui, ele tem que sugerir a possibilidade de embolia séptica, tá? Depois da tomografia nesse paciente, foi feito um eco transesofágico e que mostrou que ele tinha vegetações na válvula tricúspide. Então, caracterizando, quer dizer, também clinicamente, o diagnóstico. A embolia séptica, ela pode ter várias causas, né? Endocardite de válvula tricúspide é uma causa frequente, infecção de partes moles, tromboflebite periférica, né? Catéteres e o uso de catéteres e outros instrumentos intravasculares infectados é uma condição vista frequentemente em usuários de drogas por via venosa em pacientes transplantados, né? Então, aqui alguns aspectos, né, morfológicos. Aqui, embolia periférica, né, secundária a uma endocardite infecciosa. E aqui o aspecto das vegetações valvulares, né? Então, aspectos morfológicos que a gente pode ter. Esse aqui, por exemplo, um outro caso, um homem de 27 anos com abscesso no membro inferior e evoluindo com dispneia. Fez a radiografia de tórax e a gente encontra essas múltiplas lesões escavadas, várias delas com níveis hidroaéreos, que são abscessos, né?
Então, aqui o diagnóstico de embolia séptica se impõe, é a primeira hipótese. Se a gente não tivesse história, podia discutir outras questões, metástases escavadas, outras doenças do tipo infeccioso, mas esse padrão aqui, a primeira hipótese, mesmo sem ter o dado clínico, a nossa primeira hipótese seria embolia séptica. Aqui um outro caso, um homem de 20 anos, com febre, tosse, expectoração purulenta, hemoptóicos, e era um usuário de drogas por via venosa. E você vê que o aspecto meio que se repete. Lesões escavadas, com essa distribuição periférica, aqui umas opacidades menos bem definidas, né? A gente não consegue configurar bem, uma obliteração desse seio costofrênico lateral direito, e a tomografia com esse aspecto muito, muito próprio das lesões escavadas múltiplas, de tamanhos variados, com essa predominância na periferia dos pulmões. Então, isso é o aspecto. Às vezes, essas lesões são muito mais discretas. Veja aqui, isso aqui é um homem de 70 anos, chegou com confusão mental, sonolência, vinha com dispneia há 4 dias, ele tem um volumoso, tem derrame pleural bilateral e tem várias pequenas lesões escavadas, aqui uma maior, né? E várias outras disseminadas menores. Quando a gente vê lesões pequenas desse jeito, múltiplas, e várias com cavidade, tem que pensar em embolia séptica, né? É uma coisa. Outra coisa interessante, eu costumo discutir com os residentes a presença de septações em cavidade, que quando a gente vê septações em lesões escavadas, como a gente está vendo aqui, muito nítido, né? Uma das coisas que a gente sempre tem que pensar é doença fúngica. Cavidade de tuberculose, de regra, eu não vejo septos no interior. Tá? Então, quando eu vejo lesão escavada e com septo, eu penso em doença fúngica. Mas abrindo esse raciocínio, uma outra condição que frequentemente faz isso é embolia séptica. Olha que interessante isso aqui, uma peça, está muito ampliada, mas só para a gente ver, e olhem os septos ali no interior. Então, essa presença de septações faz a gente pensar em doença fúngica ou em embolia séptica. Aqui, nesse caso, várias lesões com distribuição periférica, levando o diagnóstico para embolia séptica. Outro caso aqui, a gente não pode esquecer que esses êmbolos, eles fazem infartos, né? E aqui a gente vê aquele aspecto do halo invertido, né? Sinal do halo invertido, que eu já discuti em outra aula, né? Secundário a um infarto por embolia séptica. Então, é o que a gente está vendo. Aqui é a mesma coisa. Vejam, de novo, algumas lesões escavadas, né? E aqui o aspecto, aquele aspecto reticulado, né? Do halo invertido reticulado, caracterizando um infarto pulmonar. Bom, o outro tipo de embolia não trombótica que eu acho importante a gente discutir, pelas características clínicas e pela importância do diagnóstico, é a embolia gordurosa, né? Embolia gordurosa, ela se caracteriza pela presença de glóbulos de gordura na corrente sanguínea, né? Ela afeta várias regiões, mas principalmente os pulmões. Uma coisa importante é a gente saber que nas condições que eu vou mostrar adiante, embolia gordurosa é um fenômeno relativamente comum, né? E que, na grande maioria das vezes, é assintomático. O paciente libera aqueles êmbolos, e o organismo reage e é assintomático. Quando tem manifestações clínicas e de imagem, né, importante saber que essas manifestações são, em geral, um pouco tardias. Elas não surgem imediatamente, elas surgem tipo 1, 2 dias depois do fato. Tá? Vamos dizer, comum, por exemplo, em traumas com fratura óssea, fratura de fêmur, mas não é imediato.
ela vai acontecer 1, 2 dias depois do acidente, da fratura. E essa embolia gordurosa, ela tem 2 fases. Uma fase mecânica, que é obstrução do vaso por glóbulos de gordura. Isso é muito incomum. Não é o que acontece na prática. O que acontece na prática é a fase bioquímica. É uma reação do vaso, uma reação endotelial a ácidos graxos, levando a edema e hemorragia. E isso não é um fenômeno imediato. Essa bioquímica, esse fenômeno bioquímico, ele demora. Isso justifica esse retardo de 1, 2 dias, às vezes, no máximo meio-dia, no aparecimento dos sintomas. Tá? Porque esses êmbolos gordurosos sofrem processo bioquímico, aglutinação, degradação, e aí vai dar o processo inflamatório. Então, essa é a explicação por que o fenômeno aparece tardiamente, porque é uma reação não obstrutiva imediata, e sim bioquímica, que depende de um tempo para ser processada. Né? Bom, vamos chegar então nas causas. Quais são as causas? A grande causa é trauma com fratura de ossos longos. Isso acontece em mais de 90% dos casos. Tá? O paciente tem ruptura de medula óssea, aumento da pressão intramedular e entrada de gordura nas veias. Outra causa menos comum, mas também relevante, são cirurgias. Cirurgias ortopédicas grandes, tipo artroplastias, etc. e tal. E cada vez mais a gente vê, inclusive em noticiários de imprensa leiga, etc. e tal, embolia causada por lipoaspiração, tá? Por cirurgias estéticas, especialmente lipoaspiração, e a gente vê pessoas morrendo, fazendo esse tipo de procedimento, ou com profissionais não qualificados, ou até com uma complicação em situações feitas adequadamente, mas pode acontecer. Então, é uma complicação de lipoaspiração. E, clinicamente, o paciente pode desenvolver o que a gente chama de síndrome de embolia gordurosa. Tá? Dispneia, praticamente todos os pacientes têm, é a grande forma de apresentação. Esse paciente pode ter alterações de nível de consciência, um pouco mais da metade tem, 60%, e um aspecto que é menos comum, mas é o achado clínico característico, que é a presença de petequias. Petequias na pele, petequias na retina, tá? Que acontece em cerca de 1/3 dos casos. E isso com essa característica de acontecer 1, 2, 3 dias depois do acidente. Tá? Então, basicamente, essa tríade de insuficiência respiratória, alteração de consciência das petequias e as alterações neurológicas. O paciente pode ter confusão mental, alteração de nível de consciência, convulsões e déficits focais. Né? Então, aqui é um caso do Dr. Jorge Barilo, de Petrópolis, mostrando as petequias na conjuntiva. Tá? Então, isso aqui é o achado praticamente que sela o diagnóstico. Aqui outro caso, esse de literatura, mas mostrando o mesmo aspecto das petequias na pele, né? Na pele e na conjuntiva da pálpebra. Né? Então, esse é o padrão. Eventualmente, aqui, obviamente, não está ao alcance do exame clínico, mas o material de necrópsia, as petequias no parênquima cerebral. Só para a gente ter uma ideia da extensão do comprometimento em alguns casos. Né? Na tomografia, que é o que interessa ao radiador fosco nos pulmões, predominando na periferia. Derrame é raro, e não esquecer desse detalhe que eu estou frisando desde o início. Esses aspectos de imagem aparecem 24 a 48 horas após a lesão. Isso é importante, a gente vai ver, por exemplo, no trauma torácico, para o diagnóstico diferencial com uma contusão de parênquima, que o aparecimento é imediato.
Então, é um detalhe clínico super importante para o radiologista conhecer. Aqui um caso, uma mulher de 74 anos que tinha colocado uma haste numa fratura diafisária de fêmur. No segundo dia, ela começou com hipóxia e taquipneia. Esse é o raio-x inicial, normal, né? 2 dias depois, o aparecimento dessas extensas opacidades nos 2 pulmões, né? Tomografia mostrando esse aspecto muito semelhante ao que a gente está vendo hoje nos pacientes com Covid, né? Então, outro diagnóstico diferencial em termos de imagem, para o Covid, né? Áreas em vidro fosco, esparsas nos 2 pulmões, com uma distribuição, uma tendência mais periférica do que central, né? As reconstruções mostrando a mesma coisa, né? A gente vê até em alguns aspectos aquele padrão reticulado, tipo pavimentação em mosaico, também descrito no Covid. Eu sempre chamo a atenção disso, porque para vocês não esquecerem que, embora em fase de Covid, nenhuma dessas doenças entrou de férias, né? Isso tudo continua acontecendo e o diagnóstico diferencial de opacidades em vidro fosco é extremamente amplo, né? Aqui um outro caso, uma mulher de 47 anos, com dispneia, né? E tem 2 dias depois de ter feito uma lipoaspiração. Não tinha febre e tinha essas opacidades. Quer dizer, com esse padrão tomográfico, se alguém mostra isso para um radiologista, ele fica absolutamente perdido. Vai ficar um dia inteiro fazendo hipótese e não vai chegar na hipótese correta, né? Então, é fundamental a associação com os dados clínicos, né? Essa história dos 2 dias após a lipoaspiração tem que jogar, e o paciente sem febre, sem clínica de infecção, tem que levar o diagnóstico, a principal hipótese para embolia. Aqui um outro, um rapaz de 40 anos, a fratura de fêmur, né? Uma fratura completa do fêmur, com desalinhamento dos fragmentos, e ele evoluiu com dispneia e insuficiência respiratória 3 dias após a fratura. E aqui a gente já vê muito mais consolidação do que vidro fosco, né? Uma mistura das 2 coisas, mas com muita consolidação, e essa predominância periférica. Olha que interessante na tomografia, que a gente tem que levar em conta o nível do corte. Aqui parece que é uma lesão difusa, né? Mas veja, esse corte é bem posterior, está pegando lá as vértebras, né? E aí, quando a gente vê no corte sagital, no corte em perfil, a gente vê realmente que a lesão é toda ela periférica e posterior, né? O resto tudo normal e a lesão com essa distribuição periférica. E a coisa importante que eu falei, que a gente tem que ter em mente, é o diagnóstico diferencial com a contusão pulmonar, que pode acontecer pós um trauma, né? As 2 coisas podem acontecer pós-trauma, e a contusão pulmonar faz também consolidação e vidro fosco, hemorragia no parênquima pulmonar. Mas aqui a gente vê algumas diferenças que levam tornam fácil a diferenciação. Isso aqui era um homem de 29 anos, com trauma de automobilístico, não, acidente automobilístico, e esse exame foi feito 3 horas após o acidente, tá? Já mostrando essa extensa lesão. Não é nunca o esperado numa embolia gordurosa. Então, a gente já tem isso. Além de tudo, tem pneumotórax, pneumodiastino, mas tudo bem, podia uma coisa não ter relação com a outra, mas, além de tudo, é unilateral. Então, são dados que o radiologista tem que usar para orientar o diagnóstico. O fato de ser unilateral e o fato dessa apresentação ser extremamente precoce fala completamente contra embolia gordurosa. Uma outra forma de embolia muito semelhante à embolia gordurosa é a embolia por silicone, né? Isso aqui era um paciente com SIDA, paciente HIV positivo,
E ele tinha uma história de ter injetado silicone líquido nas nádegas com como procedimento estético, né? E a gente, na periferia, veja, a periferia dos pulmões é menos transparente, né? Na tomografia, a gente vê um aspecto muito parecido com aqueles que eu mostrei na embolia gordurosa. Vidro fosco, né, com distribuição periférica. Outro caso que se mostrasse como COVID, todo mundo ia acreditar, porque é um padrão completamente compatível também com COVID. Mas esse paciente, com essa clínica dele, faz o diagnóstico de embolia por silicone. E vejam como é que o aspecto é repetitivo. Isso aqui é um caso de um artigo da literatura, onde esse grupo descreveu 10 casos de embolia por silicone. Veja, isso aqui são 3 pacientes diferentes. O aspecto tomográfico absolutamente igual nos 3. Né? Essas opacidades, vidro fosco, consolidações, com distribuição periférica. Esse aqui é um outro caso, uma mulher de 30 anos que apresentou sangramento, apresentou hemoptise 2 dias depois de injetar silicone nas nádegas com propósito estético. Ela começou com falta de ar 1 hora após o procedimento, tá? E aí foi agravando, chegou a fazer hemoptise. Vejam que, diferente daquela embolia gordurosa, na embolia por silicone, o aparecimento da clínica e da imagem radiológica pode ser mais precoce, né? Não tem aquela relação das 24, 48 horas. Mas o padrão muito semelhante de opacidades em vidro fosco na periferia. Uma outra forma importante que às vezes a gente negligencia quando está avaliando o exame de imagem e que muitas vezes passa despercebido essa possibilidade diagnóstica é a embolia de natureza tumoral. Esse aqui foi um caso que a gente acompanhou há uns tempos atrás no Fundão, com a doutora Miriam, com a doutora Rosana, e era um homem de 45 anos que ele tinha uma história de ter ressecado um condrosarcoma de fêmur há 3 anos. Ele estava sintomático e vinha fazendo controles periódicos, né? E essa tomografia mostrou esse aspecto aqui, né, aparentemente de nódulos meio que confluentes, né, um nódulo, outro nódulo grande, e aqui um conjunto de pequenos nódulos meio que aglomerados, um aspecto bastante sugestivo até, esses pequenos nódulos, de disseminação broncogênica, por exemplo, de tuberculose, né? Ele tinha, do outro lado, um pouco mais acima, também umas opacidades, uns pequenos nódulos, e a grande dúvida foi se ele tinha um processo infeccioso aí, etc. e tal. E a doutora Miriam e a doutora Rosana, elas suspeitaram que podia ser algo a mais, que podia ser uma lesão tumoral, por conta desse vaso aqui, que parecia dilatado de forma irregular. E aí solicitaram que fizesse uma angio, né? E a angio mostrou isso muito bem. Vejam o contraste aqui, contraste chegando, e ele não passa nessa região, porque, na verdade, isso era realmente um vaso muito dilatado e obstruído de forma irregular. E aqui a mesma coisa. Vejam, contraste vem e tem essa imagem aqui, não permitindo a passagem do contraste. E uma falha de enchimento dentro do vaso. E olhem que bonito esse corte, a ramificação. Chama atenção para essa possibilidade diagnóstica, e não, por exemplo, de um tromboembolismo comum, é essa dilatação irregular do vaso, né?
E aí fizeram a suspeição de metástase endovascular. Esse paciente, ele foi à cirurgia, foi ressecado essa lesão, e a gente vê aqui tumor, né? Células tumorais ocupando luz de vaso. Aqui um brônquio, aqui um vaso com esse tumor. Vejam, a massa tumoral, as células tumorais, crescendo no interior do vaso. Então, isso é um aspecto da embolia, tumoral. Aqui um outro caso interessante, isso aqui era um homem de 20 anos que estava em quimioterapia para um osteosarcoma. E aí ele tinha realmente essa opacidade, né, esse hemitórax aqui completamente opaco, velado, mas tinha uma imagem estranha aqui nessa base. E os detalhes, as reconstruções, mostram que, na verdade, é um padrão tipo árvore em brotamento. Só que eu já disse com vocês que a árvore em brotamento ela pode ser brônquica, né, que é muito mais comum, mas pode ser vascular também. E esse paciente, isso aqui foi ressecado, isso aqui eram metástases endovasculares de osteosarcoma que calcificaram. É um aspecto extremamente incomum, mas muito interessante, porque a análise da imagem já leva à suspeição. Além de tudo, tinha outro nódulo aqui, que vocês estão vendo, que era outra metástase, né? Então, aqui a coisa, isso eram trombos neoplásicos calcificados. Está ali a metástase, está ali o hemitórax contralateral completamente opaco. Aqui, um aspecto interessante de uma evolução. Não me perguntem por que isso foi controlado dessa forma, não tenho nada a ver, isso é um caso de literatura, mas a evolução de uma lesão dessas endovascular. Está vendo? A falha de enchimento, né? E a progressão da lesão, o crescimento da lesão em intervalos de 3 em 3 meses. Então, como é que ela era no início e a extensão do tumor que foi infiltrando o vaso adentro e fazendo aquilo que eu disse, dilatando o vaso e tornando o contorno irregular, lobulado, que é o que faz a gente suspeitar. Esse caso aqui é de um colega nosso, Dr. Dani, de Curitiba, e um caso muito interessante também de metástase de melanoma. Vejam, os vasos normais vão afilando para a periferia e aqui essa imagem toda lobulada de um vaso muito dilatado. Então, aspecto de uma metástase endovascular de um melanoma. Uma outra forma de embolia não trombótica, bastante incomum, mas muito importante clinicamente, é a embolia do tipo amniótico. A embolia é ocasionada por líquido amniótico. Ela acontece durante o parto ou após o parto, no pós-parto imediato. E é muito grave. Pacientes vão a óbito em 80% dos casos. É uma embolia, em geral, muito periférica. Então, normalmente não cursa com infarto. A embolia é muito periférica, né? E ocorre também, como a gente viu na embolia gordurosa, não só obstrução mecânica, como também outros fenômenos, tipo reação autoimune. E o padrão de imagem, ele simula edema pulmonar, né? O líquido amniótico é uma nojeira, todo mundo sabe, né? É uma mistura de líquido extracelular maternal, urina fetal, células escamosas, lanugo, né, aquela penugem que recobre o feto, vérmix caseoso, que é a camada de gordura que recobre o feto, muco e, por vezes, mecônio. Então, essa mistura desse monte de coisas é que faz o líquido amniótico. E aqui um desses casos. Era uma mulher de 22 anos, pós-cesárea, evoluiu com insuficiência respiratória,
tem essa radiografia mostrando esse extenso comprometimento do parênquima, né? Pulmões praticamente opacificados completamente. Ela morreu, né? E essa tomografia aqui foi feita 18 horas após o parto, né? Então, vejam o grau de opacificação do parênquima e ali aquele material misto, né? Aquela mistura daqueles elementos que eu comentei, obstruindo um vaso. Então, isso aqui é o aspecto da embolia por líquido amniótico. Outra coisa bem mais comum, né? A gente vê em procedimentos intervencionistas, é a possibilidade de um catéter embolizar para o pulmão. Esse caso aqui era uma mulher com que tinha um tumor de mama e estava com dor no hemitórax direito. Radiografia de tórax, aparentemente normal. Isso aqui numa pilha de exames, a gente dando laudo, a chance de passar como normal era muito grande. Mas se a gente observar com calma, essa imagem aqui é muito estranha. Tem uma linha aqui absolutamente fora de lugar, né? E se a gente olhar com calma aqui também esse perfil, vejam que tem uma linhazinha muito tênue aqui, como se fosse um trilho, né? Ela tem um duplo contorno ali. Vou mostrar isso com seta. Seta é milagrosa para a gente ver o que não estava vendo antes, né? E a gente vê aqui com essas setas que isso aqui fica muito nítido, né? E vê aqui ampliado aquela linhazinha que, na verdade, parece um tubinho, né? Tem uma parede de um lado, a parede de outro e o centro com menor densidade, né? Então, tá caracterizado aqui na imagem que tem alguma coisa dentro, quer dizer, completamente em topografia. No final do tratamento, o catéter foi removido, né? E a radiografia de tórax daquela época mostrou que tinha um fragmento do catéter na pulmonar esquerda. A paciente estava bem, recusou a retirada. Isso que ia ficar assim mesmo, papapá, não quis retirar. 5 meses depois, ela começou a fazer febre e fazer dispneia. E aí fez uma tomografia que mostrou trombos na região e o fragmento do catéter, tá? Ela aí fez anticoagulação, melhorou os sintomas e, mesmo assim, ela recusou a retirada do catéter. E aí voltou e fez esse exame, tá? E esse exame aqui mostra uma angiografia, mostra aqui muito bem o catéter. Veja a diferença de densidade do vaso opacificado para o catéter e já uma lesão pulmonar adjacente muito extensa. E falha de enchimento aqui no vaso, né? Aqui a gente vê o conjunto. Esse caso foi publicado. Eu sempre ponho a referência embaixo, porque muitas vezes algum de vocês quer uma informação maior ou se interessa pelo caso e quer mais detalhe. Então, o artigo completo é legal que fique disponível para vocês, né? Então, a gente vê aqui o catéter nessas reconstruções e ela fez um infarto pulmonar, né? Então, um infarto pulmonar causado pela obstrução do catéter, né? A outra possibilidade de embolia é por talco, né? Eu acho que já tinha discutido isso em aulas anteriores, que a talcose é uma doença, eu acho bastante interessante. Ela tem aspectos de imagem muito semelhantes à silicose. Ela pode fazer pequenos nódulos, ela pode fazer massas conglomeradas. Os aspectos de imagem são similares à silicose, né? E ela acontece em 2 grupos diferentes. Em profissionais que lidam com talco, que fazem a forma por aspiração, tá? Então, é o pessoal que trabalha na extração de talco, moendo talco, embalando e que respira aquele
aqueles fragmentos, respira aquele material. E 2, é em usuários de drogas que injetam, muitas vezes, comprimidos que são de uso oral, eles maceram o comprimido, diluem em água e injetam. E o veículo de vários desses comprimidos é o talco. Então, na verdade, ele injeta o talco via venosa. E em outras situações que, mais oportunamente, a gente vai discutir. Tá? Então, esses pacientes usuários de droga, que é o que interessa para a gente nessa forma de talcose, né, eles fazem a injeção dessas partículas, que tem não só talco, mas pode ter celulose, amido, etc. e tal. Isso vai fazer um tipo específico de agressão no pulmão. Ele pode desencadear uma reação granulomatosa, tipo corpo estranho. Isso aqui, por exemplo, é um granuloma dentro do vaso pela injeção da droga, né? E ele pode fazer oclusão de pequenos vasos disseminadamente, inclusive sendo uma das causas de hipertensão pulmonar em usuários de drogas, né? Ou desencadear reação intersticial, fazendo micronódulos no parênquima e até evoluindo para as massas conglomeradas. Uma outra forma de desenvolver isso, um agente comum para desenvolver isso é a ritalina. Né? A ritalina é uma droga que tem uma ação semelhante à cocaína, ela é muito usada em crianças com esse diagnóstico bastante questionável de hiperatividade, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quer dizer, na verdade, passa a ser uma droga da obediência, né? Isso é muito, muito, muito questionado. Quer dizer, crianças normais, mas agitadas, além da conta, o pessoal usa isso como recurso. Eu não acho nem que não existam os casos que isso seja indicado. Teria a menor dúvida que essas crianças aí estão precisando um pouquinho de ritalina, mas o uso pode levar o uso dessa forma que eu disse, injetado, pode levar a talcose. Isso aqui é um homem de 33 anos que tinha dispneia progressiva, tosse seca, fez essa radiografia de tórax. Vejam, tem aspecto de enfisema, ele tem um pulmão enfisematoso e tem umas opacidades junto às regiões hilares, que se não estão muito bem definidas na radiografia, a tomografia mostra isso melhor. Tá vendo? Essas opacidades, na verdade, são massas conglomeradas, bilaterais, com aumento de densidade, que é uma das características da talcose. Vejam que essas massas são heterogêneas e mais densas do que as estruturas do mediastino, e enfisema em torno. E esse paciente, ele fez uma talcose por injeção de ritalina, injeção venosa de ritalina. Tá? Então, essa era uma talcose associada ao uso de medicamento oral. Veja a destruição do pulmão dele, né? Esse enfisema, muita destruição do parênquima associado a essas massas conglomeradas. E olha aquilo de novo que eu falei, o aumento da densidade em relação, por exemplo, à artéria pulmonar. Isso é por acúmulo de talco, que é denso, né? De permeio às lesões. Esse aqui é um caso da professora Glaucia Zanetti, de Petrópolis, a mesma coisa, um homem de 35 anos, usuário de cocaína, de drogas injetáveis, né? Um enfisema importante, umas opacidades perilares, mal definidas, aparentemente com fibrose associada, né? E a tomografia mostra aquelas massas bilaterais, aumento de densidade em alguns lugares e esse enfisema muito grande. Então, isso era uma talcose também relacionada ao uso de drogas. Eventualmente, as lesões não são tão extensas, como nesse caso aqui. Esse paciente tinha pequenos nódulos pulmonares em vidro fosco. A gente já discutiu isso em aula anterior como um padrão bastante sugestivo, em princípio, de pneumonite por hipersensibilidade.
né? Esse padrão de opacidades, nódulos em vidro fosco, centrolobulares, vejam que a periferia é preservada, né? Isso é sugestivo de pneumonite por hipersensibilidade. Também pode ser visto em bronquiolite respiratória, é uma outra causa, né? Mas nesse caso aqui, esse paciente foi à biópsia, tinha granulomas, e dentro desses granulomas, a gente vê partículas de talco. Então, era um caso de talcose também por injeção vascular. E aqui a gente vê isso, né? Esses granulomas perivasculares, e aí quando leva para a luz polarizada, as partículas de talco brilham dessa forma. Então, isso aqui é o selo diagnóstico. E esse caso foi um caso muito interessante, acompanhado pelo Dr. Dante lá em Curitiba, que a gente publicou depois, até no Jornal de Pneumologia. Era uma mulher de 38 anos que tinha nevralgia do trigêmeo. E ela disse que chegou um momento que ela teve uma dor insuportável, que a dor estava insuportável, papapá. Ela moeu comprimidos de metadona, diluiu e injetou na veia. E aí, a tomografia mostrou esse aspecto, né, de nódulos, pequenos nódulos, distribuídos em ambos os pulmões, e em alguns lugares até parecendo que tem um padrão de árvore em brotamento. A gente vê aqui nas reconstruções, e nessa reconstrução aqui em MIP, como é que ficou bom para ver aquela árvore em brotamento. Olha a periferia aqui, com aquele aspecto muito bem definido. Isso, ela acabou indo a uma biópsia pulmonar, né? E essa biópsia mostrou esses granulomas com esse material no interior, tá vendo? De novo aqui, aquilo que eu mostrei, as partículas de talco. Então, um caso também de talcose por injeção desse medicamento contra a dor. Alguns tipos de material podem embolizar também para o pulmão. Um dos materiais é esse cianoacrilato, né, que é usado em escleroterapia para tratamento especialmente de varizes gástricas, né? Nesse caso aqui era um homem de 35 anos, tinha cirrose hepática com hipertensão porta. E aí, sangramento, e tinha varizes gástricas. E fez a escleroterapia. Logo após o procedimento, o paciente começou com taquipneia, baixa saturação de oxigênio, instabilidade hemodinâmica. Fez a tomografia e mostrou dentro das artérias pulmonares esse material extremamente denso. Aqui também mais periférico, uma outra lesãozinha. A gente olhando isso aqui, sem saber a história, podia discutir calcificações linfonodais, né? A gente já viu casos aqui de calcificações de linfonodos que têm essa mesma distribuição. As artérias pulmonares ficam na mesma distribuição do mediastino anatomicamente que os linfonodos, né? Então, a importância dessa história que o paciente apresentava. Quer dizer, fez uso desse tipo de medicamento, de procedimento, pensar nisso, né? E isso era embolia pela substância. E olha aqui, nesse corte, a gente vê aqui no fundo gástrico, certamente o mesmo material em topografia das varizes que foram esclerosadas, né? Então, isso aí essa embolia. Aqui um outro caso, homem de 47 anos, mesma história, sangrando, hematêmese, com varizes gástricas, né? A radiografia de tórax já mostrava esse material, né? Esse aspecto linear do material dentro do pulmão, quer dizer, no caso em vasos. Tem inclusive num vaso aqui da parede, a gente está vendo, né? E aqui na tomografia fica muito nítido que isso tudo está no interior de vasos, além do fundo gástrico aqui com esse material que certamente está dentro das varizes. Ele desenvolveu hipoxemia, insuficiência respiratória e tinha feito embolização
endoscópica com cianoacrilato, mesmo material, né? Esse aqui, mesma coisa, um sujeito com cirrose hepática, tinha hematêmese, melena, fez escleroterapia e a gente vê a distribuição, os detalhes, né, da distribuição nos vasos. Esse aspecto a gente sempre tem que tomar cuidado e correlacionar, que esse aspecto ramificado no pulmão, a gente tem que sempre diferenciar brônquio de vaso, né? As duas coisas podem apresentar esse aspecto denso, e aí essa história aí é que vai mostrar, ou então o exame angiográfico. Muito parecido com isso é embolização por cimento, né? Embolia por cimento, a gente vê principalmente em vertebroplastias. O paciente, após ter feito vertebroplastia percutânea ou cifoplastia, esse cimento injetado, tá vendo aqui, ó, só para a gente ter ideia, uma vértebra colapsada, tá? Uma vértebra fraturada, e aqui o cimento sendo injetado dentro da vértebra numa tentativa de reparar, de impedir a progressão do colapso, né? E esse cimento, ele pode entrar no sistema venoso e migrar para a artéria pulmonar. Na grande maioria das vezes, esses pacientes são assintomáticos. Isso é um achado em exame de imagem. De regra, isso não tem grandes problemas. E aqui a gente vê um desses casos. Vejam, cimento já nas vértebras, né? Ele fez o procedimento, né? A vertebroplastia, e a gente vai ver na tomografia, que a gente vê muito tenuemente, difícil de ver, mas aqui no perfil, olha que interessante, aqui na frente, a gente já vê várias imagens densas, ramificadas em topografia de vaso, né? Aqui, ó, um outro caso, olha o detalhe dessa ramificação. Vejam, muitas vezes a dificuldade de, num primeiro olhar, saber se isso está em brônquio ou se isso está em vaso. Isso é uma dúvida bem frequente, bem razoável. Aqui na tomografia a gente vê, sem dúvida nenhuma, tem relação com vaso. Então aqui está bem nítido. E vejam aqui a vértebra que sofreu o processo, tá? Da vertebroplastia. E, eventualmente, eu falei que a grande maioria é assintomático, mas, eventualmente, pode ter complicações graves. Isso aqui era uma mulher de 59 anos, que fez uma cifoplastia percutânea, ela tinha mieloma múltiplo, vejam, várias vértebras embolizadas, tá? E preenchidas, desculpe, por cimento, e a gente vê do mesmo material fragmentos, tanto na artéria pulmonar, como fragmento dentro do ventrículo direito. E percebam que esse fragmento acabou perfurando o ventrículo. Então, uma complicação grave, né? Incomum, mas grave. E aqui a gente vê o detalhe, né? O coração, a pontinha do fragmento ali, esse paciente fez um hemopericárdio e foi depois ressecado e está lá os fragmentos, tá? Então, é uma complicação bastante incomum, mas possível, né? Eu vou... a gente ainda tem 3 minutinhos, eu vou só mostrar rapidamente a embolia aérea. A embolia aérea, ela pode acontecer, na grande maioria das vezes, em procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, ou seja, ser uma iatrogenia, pode acontecer por trauma e pode acontecer relacionado à cirurgia. E essa embolia tanto pode ser arterial como venosa, né? A arterial é mais grave e, às vezes, pequenas quantidades de ar, 2 ou 3 mililitros, podem ser fatais. Aqui o aspecto, um caso de necrópsia, de uma bolha de gás dentro da artéria pulmonar. Isso aqui foi num mergulhador. Aqui, aspectos de imagem, né? Você vê, tem ar, tanto na aorta, como no tronco da pulmonar, né? Então, aqui é uma das localizações. Imaginem que esses pacientes fazem esse exame em decúbito dorsal
então o gás tende a vir para as porções mais superiores, né? Aqui uma embolia aérea, uma complicação de uma punção aspirativa de um nódulo pulmonar. Quer dizer, uma possível complicação, e vejam, gás nas circunvoluções. E esse aqui fez embolia aérea numa manobra de ressuscitação cardíaca. Ele morreu no 5º dia após o exame. Vejam que fez uma arteriografia cerebral por ar, né? Então, são complicações possíveis e importantes. Aqui, de novo, né, a gente vê no tronco da pulmonar uma quantidade menor de ar mais presente. É um diagnóstico que o radiologista tem que ficar muito atento para poder realizar. Bom, nós vamos ficar por aqui. Eu ia fazer um comentário de embolia por mercúrio, mas isso eu vou mostrar numa daquelas sessões de discussão de casos, que é uma coisa não tem tanta importância como o que a gente discutiu até agora. Então, queria agradecer a todo mundo a presença